nunca escutei isso ensinado, mas primeiro não quer dizer que o apóstolo era o mais importante, mas que vinham primeiro na questão de tempo de ir plantando a igreja, e depois vinha o profeta em cima da obra do apóstolo, e em terceiro lugar vinha o mestre. A ideia de onde eu tiro em relação à mensagem que era dada é por causa do apóstolo Paulo. Foi a mensagem dele que fez dele quem ele era. Ele orou pelos doentes, ele viu milagres, viu curas, coisas importantes, mas todas eram secundárias à mensagem. A mensagem era o principal. A mensagem era o principal. A mensagem era tudo e vinha em primeiro lugar. É daí que eu tiro. E você, ouvimos falar do 1, 2, 3 aí. Olha, é algo estranho. Eu estava estudando há um tempo atrás e eu não lembro quem escreveu aquilo, mas ele estava falando disso que você mencionou. E ele falou: a forma como são colocados aqui, vou ser sincero, eu não sei. Sinceramente, não sei por que o Senhor fez assim. E ele falou: se fosse eu, teria feito diferente. Essa foi uma explicação, e eu não sei, não tenho certeza absoluta, mas era interessante considerar que teria sido, se é que está correto, um procedimento normal de como as pessoas plantavam a igreja no normal, no geral. Então, se isso é verdade. Plantação de igreja. Olha, ainda que Paulo plantasse igrejas constantemente, eu não acredito que essa é a ideia em relação ao apóstolo, porque eu sempre volto para a mensagem mais uma vez. Os apóstolos podem servir de profeta, podem servir de mestre, podem servir de pastor e podem em todos esses cinco. E muitas vezes fazem isso, mas é aquilo. Olha, o que você falou, eu não sei se. Olha, pode até ser, mas estamos pensando no papel do profeta como alguém que prevê o futuro ou declara a justiça? Os dois. Os dois. Mas o dom mais comum é que ele sempre exorta pessoas, não é? Em primeiro lugar, proclamando. Então, eu acredito que entendo por que o Espírito Santo fez com que o apóstolo Paulo escrevesse assim, primeiro, segundo e terceiro. Acredito que houve alguma significância para isso. Então, quando você pensa em alguém como Mark Bontaine, que vai para a Índia, em Calcutá, ou você pensa em outras pessoas que eles vão para a África, outros lugares, eles vão para lá pregar o evangelho e, como nós descrevemos, eu creio que é meio como a obra do apóstolo. As pessoas talvez nunca ouviram a mensagem ou nada do evangelho, mas você vai para lá, faz uma cruzada ou começa uma igreja pregando, as pessoas são salvas e aí você vai precisar de outra coisa. Aí vem pessoas para exortar com você, que exortam as pessoas e tem que crescer no conhecimento de Deus. E em terceiro lugar, mestres. Eu acho que eu consigo entender como essa situação do 1, 2, 3 funciona quando você tenta desenvolver a igreja. Por exemplo, quando a mensagem foi para a Austrália ou para a Índia, para países diferentes, você meio que precisa disso. Já ouvi pessoas dizendo que missionários são apóstolos. Não creio que isso seja verdade, a não ser que carreguem uma certa unção. Certamente alguns missionários são apóstolos, mas o chamado de missionário não quer dizer que a pessoa é um apóstolo. Aonde você acredita que colocamos o chamado do missionário? Na minha maneira de ver, é onde ele se encaixa nos 5 ministérios. Pode ser um mestre, ele pode ser um evangelista. E não sei, eu não acho que exista um chamado específico, é para todo mundo. Eu creio que não é um nome bíblico, mas é um nome que aplicamos para um homem chamado de Deus que vai para um outro país. Mas muitos decidiram que isso é ser um apóstolo e ensinam abertamente, por isso eu gostaria de ouvir o que você pensa sobre isso. Então agora, daqui a pouco falamos do terceiro. Não, falamos muito dos outros dois, mas
mestres. Eu acho que foi no programa da semana passada, mencionamos, na realidade falamos sobre apóstolos, profetas e mestres no programa de semana passada. O que eu vejo aqui no versículo 28 é que existe uma divisão dentro do versículo 28 de dons de ofício. Ele dá nome a 3 ofícios e depois disso, quando ele chega aqui nos milagres e dons de cura, não são ofícios. E a razão pela qual ele diz primeiro apóstolos, depois profetas, em terceiro lugar mestres, foi porque, em relação aos dons e ofícios que ele dá aqui, ele não dá nome a todos os 5. Ele deixa pastores e evangelistas de fora. Então, ele não dá nome a todos os ofícios, mas o que ele nomeia, ele dá uma ordem para eles. Primeiro apóstolo, depois profeta e depois mestre. Ele não... Eu, pessoalmente, acredito que ele, ele fez isso em relação ao ofício deles, para mostrar que, em relação aos dons e os ofícios, aqueles que ele dá o nome, e por que só esses 3? Eu concluo com o que a pessoa que você leu ali. Eu não sei. Eu não sei porque deixou evangelista e pastor de fora. Não sei. Aqueles que ele nomeou, ele dá uma prioridade para eles, apóstolos, profetas e mestres. E depois ele fala de dons que não são ofícios. Por exemplo, não há um ofício de alguém que opera milagres, ou socorro, ajuda. Isso é um dom e não um ofício que Deus trabalha através da pessoa. Certo, temos que ir para o intervalo. Não saia daí, voltamos já.